Boa noite, jovens! Que alegria! Mais uma noite para a gente estar juntos aqui, para a gente se alegrar, para a gente celebrar o fato da gente estar juntos, né? Porque isso já é um grande milagre, isso já é uma grande alegria. Então, vamos começar a celebrar essa noite junto conosco. Tu que está em casa, vai mexendo tua poltrona, teu sofá, que agora é hora de dançar e celebrar. Por muito tempo andei sem conhecer você. Vivia presa em mim pra me satisfazer, mesmo sem merecer. Você me encontrou e achou graça em mim. Você me libertou. O teu amor encontrou e mudou minha vida. Tudo em minha vida e eu jamais vou voltar. Jamais vou voltar atrás. E as palmas. Por muito tempo andei sem conhecer você. Vivia presa em mim pra me satisfazer, e mesmo sem merecer, você me encontrou e achou graça em mim. Você me libertou. O teu amor encontrou e mudou minha vida. Tudo em minha vida e eu jamais vou voltar atrás. O teu amor encontrou e mudou minha vida. Tudo em minha vida e eu jamais vou voltar atrás. E o teu amor encontrou e mudou minha vida. E tudo em minha vida. E eu jamais vou voltar atrás. O teu amor encontrou e mudou minha vida. Tudo em minha vida e eu jamais vou voltar atrás. O teu amor encontrou e mudou minha vida. Tudo em minha vida e eu jamais vou voltar atrás. O teu amor encontrou e mudou minha vida. Tudo em minha vida e eu jamais vou voltar atrás. Ei! É isso, né? Nós fomos alcançados por esse amor e nós precisamos declarar que nós não vamos mais voltar atrás. Nós não vamos mais voltar atrás, viu, Lara? Aline, Samuel, todo mundo que está aqui, tu que está em casa também, fala isso para ti mesmo, eu não vou voltar atrás. Mesmo que as circunstâncias, elas falem isso para mim, mesmo que o meu coração queira me enganar,
Eu não vou voltar atrás, porque tem um amor que nos abraça nos momentos mais difíceis. E tem um amor que nos resgata também. Nós não vamos mais voltar atrás. Por isso que a gente vai declarar que tem uma alegria que nos permite ficar de pé. Pai, eu sei, tua presença acrescenta paz. Não há espaço para confusão. Pai, então, pra que me preocupar com a aflição e com as dores do meu coração, se tua presença só traz alegria? Tua alegria é a minha força. Tua alegria é a minha força. Tua alegria é a minha força. Oh, se tua presença só traz alegria, tua alegria é a minha força. Tua alegria é a minha força. Tua alegria é a minha força. Oh, Pai, eu sei. Pai, eu sei. Tua presença acrescenta paz. Não há espaço para confusão. Pai, então, pra que me preocupar com a aflição e com as dores do meu coração, se tua presença só traz alegria? Tua alegria é a minha força. Tua alegria é a minha força. Tua alegria é a minha força. Se tua presença só traz alegria, tua alegria é a minha força. Tua alegria é a minha força. Tua alegria é a minha força. Assim a gente declara que Ele é santo. Santo, santo, santo. Só tá santo. Santo, santo, Ele é santo. Sim, Senhor. Santo, 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 Santo. Vem, Jesus. Santo. Oh, vem, Senhor, e toca, Deus. Oh. Santo, Ele é santo, Ele é santo, santo. Quero entrar onde os anjos cantam santo, onde os anjos cantam santo. Oh, eles cantam santo. Eu quero entrar onde os anjos cantam santo, onde os anjos cantam santo, onde os anjos cantam santo. Ei, eu quero entrar onde os anjos cantam santo, onde os anjos cantam santo, onde os anjos cantam santo. Eu quero entrar onde os anjos cantam santo, onde os anjos cantam santo, onde os anjos cantam santo. Se tua presença só traz alegria, tua alegria é a minha força. Tua alegria é a minha força. Tua alegria é a minha força. Se tua presença só traz alegria, tua alegria é a minha força. Tua alegria é a minha força. Tua alegria é a minha força. Oh, Senhor, tua alegria, Deus. Senhor, oh, Senhor.
Senhor, essa alegria genuína, Senhor. Independente do tempo, Senhor, que estamos passando, Senhor. Traz a nossa lembrança, Senhor, os lugares por onde Tu anda conosco. Traz a nossa lembrança dos lugares onde Tu nos tirou, Senhor. Queremos vivenciar essa alegria genuína, Senhor. Essa alegria que ninguém pode nos tirar, Senhor. Obrigada, Jesus. Aleluia. Fala conosco essa noite, Senhor. Nos dá um novo cântico, Senhor. Nos dá uma nova oração, Senhor. Não queremos sair daqui, Senhor, como chegamos, Senhor. Não queremos sair daqui como chegamos, Senhor. Aleluia. Essa vida és o amor Que traz luz sobre as trevas, esperança que restaura todo o coração ferido. Grande é o Senhor. Grande é o Senhor. És a vida, és o amor. Tu és Que traz luz sobre as trevas, esperança que restaura todo o coração ferido. Oh, Ele é grande. Grande é o Senhor. E grande é o Senhor. Tu és grande com todo o fôlego. O meu fôlego dentro em nós. Derramamos louvor, derramamos louvor. O meu fôlego dentro em nós. Derramamos louvor somente a Ti. Grande é o Senhor. Digno de louvor. Grande é o Senhor. E tudo, Toda a terra entoará, meu ser, meus ossos cantarão. Grande é o Senhor. Toda a terra entoará, meu ser, meus ossos cantarão. Grande é o Senhor. oh, toda a terra. E toda a terra entoará, meu ser, meus ossos cantarão. Grande é o Senhor. O meu fôlego dentro em nós. Derramamos louvor, derramamos louvor. O teu fôlego dentro em nós. Derramamos louvor somente a Ti. Grande é o Senhor. Tu és grande, Senhor. Digno de louvor. Grande é o Senhor. Tu és digno de todo louvor, Senhor.
Tu és digno de toda adoração. Aleluia. Vai falando com o Senhor, vai falando para Ele o quanto Ele é digno, o quanto Ele é digno da tua vida, o quanto tu ama Ele. Obrigada, Senhor. Espírito de Deus, Espírito de Deus, grande é o Senhor. És a vida, és a vida, És a vida, és o amor que traz luz sobre as trevas. tem luz sobre as trevas. Que restaura, Restaura, Senhor, todo o coração mais profundo. ferido. Vem e toca, Deus. Grande é o Senhor. Essa é uma noite de adoração que a gente está aqui, né? A gente está cantando que a gente quer entrar nesse lugar onde os anjos cantam santo. A gente quer falar quão grande é o nosso Deus, o quanto a gente adora Ele. Mas a gente não tem como fazer isso de maneira apática, de maneira fria, de maneira natural. Quando a gente está cantando essa música, a gente está dizendo que todo o nosso ser vai entoar, todos os nossos ossos vão cantar. Então, esse é o momento para a gente cantar com todo o nosso coração, sabe, meus irmãos? Um momento que a gente vai entregar tudo que a gente tem. Que a gente, de fato, vai olhar para o Senhor e vai falar para Ele. Senhor, quão grande Tu é. Quantas coisas grandes Tu já fez na minha vida. Quão grato eu sou por ter meus irmãos aqui, por conhecer essa família, por estar nessa família. Às vezes é difícil de estar aqui, mas quão grande é o Senhor. Tu tem me sustentado, mas eu preciso fazer isso de todo o meu coração. Eu não posso fazer isso pela metade. Eu não posso fazer isso meia boca. Eu tenho que me entregar por inteiro para fazer isso. Grande é o Senhor, com todo fôlego, dentre nós derramamos tudo. Derramamos louvor, derramamos louvor. Entre nós derramamos louvor. Porque Tu és grande, Grande é o Senhor, digno de louvor. Grande é o Senhor, toda a terra entoará, meu ser, meus ossos cantarão. Grande é o Senhor. Toda a terra entoará, meu ser, meus ossos cantarão. Grande é o Senhor. A gente quer, Senhor, declarar, Pai, que a gente precisa, Senhor, da Tua presença que nos acolhe, do Teu amor, Senhor, que nos envolve, e da Tua graça. A graça do Senhor, ela lança fora. Ela permite que a gente enxergue a transformação que ocorre dia após dia no nosso coração. A graça, ela nos dá uma visão agora de que nós somos tirados de um lamaçal, de que não tinha mais jeito, de que os nossos pensamentos não nos levavam a nada, e na presença dEle agora a gente pode dizer: Senhor, Tu és grande, Pai.
porque hoje eu tenho a plena certeza de que tudo, Senhor, que eu faço, eu tenho um lugar para recorrer. Por isso que quando a Bianca fala para a gente entrar nesse ambiente, sabe, às vezes a gente torna esse lugar um lugar apático, como a Bianca falou. Um lugar em que a gente vem aqui e que a gente vai embora, a gente cumpre o nosso protocolo. Mas eu quero te convidar a entrar nessa relação com o Senhor agora. A gente tem o costume, né? A gente fala para dar a mão para alguém, a gente fala para olhar para uma pessoa e dizer que o Senhor é grande. Mas eu quero te convidar hoje a lá no teu íntimo, tu encontrar esse colo desse Pai. Fecha os teus olhos, vai fechando os teus olhos, e vai se questionando. Tem perguntas que a gente quer fazer e que a gente não faz por medo, ou por falta de entendimento em alguns momentos. Mas nós precisamos acessar esse lugar secreto. Esse lugar que a palavra fala. Fecha tudo, fecha as portas do teu quarto, acesse esse lugar com o Senhor. Acesse o lugar com o teu Pai e entende que tu foi chamado para ser filho. Aqui tu não tem nenhum protocolo para cumprir. Tu só precisa estar despido diante de Deus, sabendo que tu tem um Pai para te abraçar e para te acolher nos momentos de medo. Não tem mais julgamento aqui. Não tem mais culpa nesse lugar, porque a graça, ela acaba com toda a culpa. Quando ela mostra que naquela cruz teve um filho, um único homem, sem nenhum pecado, que se entregou por qualquer um de nós, por todos nós. Nós não faríamos isso, mas Ele fez. Por isso a graça te sustenta, a graça te salva, a graça te enche e te completa. E a gente continua dizendo, Ele é grande. Por isso que todos os nossos ossos, toda a nossa alma, todo o nosso fôlego canta que Ele é o nosso Senhor. Grande é o Senhor. E toda a terra, quando Ele vier, vai se prostrar diante da presença dEle. Grande é o Senhor. Todos os ossos e toda a terra. Toda a terra entoará, meu ser, meus ossos cantarão. Que Ele é grande! Grande é o Senhor. Toda a terra entoará, meu ser, meus ossos cantarão. Grande é o Senhor. Oh, toda a terra, toda a terra entoará, meu ser, meus ossos cantarão. Grande é o Senhor. E com teu fôlego dentro em nós, derramamos louvor, derramamos louvor. Teu fôlego dentro em nós, derramamos louvor somente a Ti. Grande é o Senhor. Amém, amém. Se a gente pudesse, a gente ficava, né, horas e horas. Como é bom realmente, como a Vicky falou, encontrar esse lugar secreto, né? A gente saber administrar o nosso tempo, saber que a gente precisa, que esse é um lugar que nos renova. Um momento, às vezes no momento junto com os nossos irmãos, como a Vicky disse, olhando para o nosso irmão, orando com ele. Mas tem momentos que é nós, né? No nosso íntimo, é no secreto. E eu quero agradecer ao louvor aqui já junto comigo.
E vocês já podem ir se sentando, se acomodando, para a gente passar para o nosso segundo tempo. Né, Ayla? A Ayla está muito participativa. É o segundo tempo agora, Ayla. O momento que a gente tem entre o louvor e o momento da palavra, a gente tem o nosso momento de dízimos e de ofertas. Os nossos dados estão nos comentários, para quem quiser ofertar ou fazer o seu dízimo. Quem tiver dúvida também pode falar com o Edu. Tá por aí, quando o Edu estiver ali depois na portaria, vocês podem falar com o Edu. Quem tiver alguma dúvida pode perguntar para ele. E hoje, essa noite, eu quero chamar a nossa preletora da noite. Aqui, como a gente é um grupo reduzido, a preletora às vezes é a mesma que está dançando, às vezes é a mesma que está no louvor. Hoje a preletora é a que está nos stories. Então a moça vai sair das mídias e vai vir aqui trazer uma palavra para a gente, vai compartilhar o que ela tem pensado, que tem edificado ela, que veio a partir de uma experiência que ela viveu essa semana. Obrigada, Mari. Estende tua mão para cá, vamos orar pela vida da Mari, essa irmã querida que tem andado junto conosco. Obrigada, Pai. Obrigada pela vida da Mari, Senhor. Obrigada pelo coração disposto e responsável dela, Senhor. Obrigada pela humildade que Tu tem colocado no coração dela. Obrigada porque Tu está transformando a vida dela, Senhor. Tu está transformando ela numa mulher sábia, nessa mulher virtuosa de provérbios que a gente lê, Senhor. Obrigada porque a gente pode participar de todo esse processo de desenvolvimento na vida dela. Usa a Tua filha agora, Pai, com sabedoria, com clareza, para trazer para a gente tudo que Tu tem falado no coração dela. Em nome de Jesus. Amém. É o que a gente fala, né? Se falar que a palavra está em construção, significa que vai sentar nessa cadeirinha. Amém, gente. Graças a Deus. Graças a Deus por esse momento de louvor que a gente teve, de adoração, né? A gente conversava antes e vem conversando sobre a nossa consagração. Essa consagração para todos os momentos que a gente vive na nossa vida, todos os momentos que a gente está. E isso envolve tudo, isso envolve o nosso trabalho, isso envolve a igreja, isso envolve a nossa família, isso envolve cada momento que a gente, em cada lugar que a gente senta e convive com as pessoas, e eu tenho pensado muito nisso. Eu sou uma pessoa que eu tenho uma característica muito forte de me envolver nas coisas práticas e acabar me distraindo muito. E eu uso isso como desculpa. Eu não consegui fazer, eu não tive tempo porque eu estava trabalhando. Isso é muito lícito, sempre foi muito fácil de usar isso, né? Então, eu não consegui organizar essa semana tal coisa porque eu fiquei muito envolvida no trabalho. E essa é uma desculpa que nos cabe muito bem. Só que eu comecei a pedir para Deus ir me mostrando assim os pequenos detalhes do que Ele queria falar comigo, do que Ele queria me mostrar. Isso em todos os lugares que eu estou. Então, envolve cada momento da nossa vida. E essa experiência ele me deu enquanto eu estava no trabalho. Como todo mundo sabe aqui, eu acho, o pessoal de casa também, eu acredito, eu sou professora e eu trabalho numa escola que deixa as crianças muito livres para brincar e para explorar muitas coisas. E essa semana a gente estava explorando argila. E aí eu estava vivendo aquele momento com elas. A gente tem a prática de deixar elas construírem as coisas, e elas vão construindo e vão desistindo do que elas construíram, vão colocando de volta, enfim, vão quebrando, vão fazendo de novo. E nessa experiência eu me peguei brincando com argila com elas, e elas tinham feito algumas esculturas, tinham colocado essas esculturas ali, tinham moldado elas com as mãozinhas, e elas simplesmente decidiram pegar todas essas coisas e colocar de volta na água. Colocaram de volta
numa bacia grande, assim, e eu comecei a ficar por ali, sentei ali com elas, comecei a brincar junto. E eu comecei a manusear aquilo também, a moldar também aquela argila, a gente colocou tudo aquilo, e aquilo estava imerso. E quando eu parei assim para pensar e refletir sobre aquilo, eu pensei, meu Deus, é exatamente assim que a gente é. E eu comecei a ir atrás, comecei a estudar um pouco sobre essa argila, como que ela é formada, da onde que ela vem, e eu fui pensando muito no princípio de tudo, porque foi disso que a gente veio. E aí eu queria que a gente abrisse, é um versículo só que eu queria ler com vocês, está lá em Gênesis, no capítulo 2, no versículo 7, para a gente poder conversar já. Espera aí que minha Bíblia não está abrindo. E quando eu me deparei assim com esse momento ali, onde eu estava ali sentada, estava brincando com elas e observando elas mexendo, observando como que aquilo se decompunha e aí voltava para a água e ao mesmo tempo que algumas partes que eram menores, elas iam já virando argila de novo e as crianças já iam pegando aquilo de volta na mão e iam modelando outras coisas. E eu comecei a mexer e comecei a pensar na nossa essência, na minha forma. Eu vou precisar de uma Bíblia emprestada, porque meu celular não está abrindo. Obrigada, Lara. Só para a gente ler rapidinho. Quando eu me deparei assim com esse momento e com esse pensamento que me veio, eu comecei a pensar nessa forma. Existe uma forma pela qual a gente foi criada. A gente foi criado de algo. E a palavra, obrigada, Tiago. A palavra, ela nos fala muito claramente, ali em Gênesis 2, no versículo 7, ela fala do que a gente foi criado. Ela fala como que o Senhor nos criou. Como que Ele criou Adão, como que, desde o princípio ali, o que foi usado para isso. E ali no versículo 7, ele então fala assim, então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra, soprou o fôlego de vida em suas narinas e o homem se tornou ser vivo. Então foi disso que a gente foi criado. Eu comecei a procurar esse princípio, esse conceito dessa argila, do que ele é formado, e é algo muito complexo. Então, se a gente for, é algo que se tu olhar muito profundamente para isso, tem muito a ver com, enfim, muitas coisas. A gente foi conversando essa semana no nosso devocional, no nosso fórum, e tudo de alguma forma vai se conectando. São micrômetros. Não sei se eu estou falando micrômetros ou micrômetros, eu não sei se estou falando certo a pronúncia, mas são micrômetros que existe uma porcentagem, um número muito específico, não é qualquer pó que a argila é criada. A argila é criada de um pó que vem dessa rocha, que é muito específico para que ela seja formada. E eu comecei a pensar, caramba, é exatamente isso, porque Adão, que é essa figura desse homem que estava ali no jardim, a gente foi criado desse pó e a gente tem uma essência. E eu comecei a lembrar da história desde o princípio, que se a gente se deter em olhar para Gênesis, ali no princípio dessa história de como que o homem foi criado, essa foi a forma que Deus deu. Mas chegou um momento que a gente se corrompeu. Chega um momento que é apresentado alguma coisa ali para Adão e para Eva, e eles são seduzidos por isso. Eles aceitam com que outra forma seja apresentada para eles. E aí eles se corrompem e comprometem o processo deles. E eu comecei a pensar sobre isso. Eu comecei a pensar que é exatamente isso que acontece conosco. Nós somos criados do pó da terra, é soprado nas nossas narinas, que a gente tenha esse fôlego de vida, mas conforme a gente vai andando, e aí que vai entrando em tudo que a gente foi conversando durante a semana, mas conforme a gente vai andando e a gente vai se relacionando, e a gente vai se deparando com as coisas, vai sendo seduzidos por algumas outras coisas, a gente vai tomando formas que não são nossas. E eu vejo muito isso, muito claramente na minha vida, como eu vou me moldando aos ambientes, eu vou falando o que eu sei que as pessoas querem ouvir, ou não falando
para não ser, para ser aceita, ou falando o que eu sei que eu tenho que falar para ser aceita também. E isso vai me dando uma forma que não é minha. E eu comecei a pensar, meu Deus, é exatamente o processo dessa argila. Essa argila que as crianças pegaram, elas moldaram, elas colocaram ali, era uma bola, qualquer coisa que fosse. E elas botaram de volta na água. E aí eu fui pensando no processo difícil de tu voltar à essência. É muito tempo que levou. Às vezes elas deixam aquela argila naquela água de um dia para o outro, de uma manhã para a tarde, de vários dias lá dentro, para que elas possam brincar de novo. E eu fui pensando sobre essa profundidade. A gente tem ouvido um louvor também há alguns dias que fala sobre a gente mergulhar nesse profundo. E eu comecei a pensar nesse exemplo dessa argila entrando na água, ficando submersa, ficando ali por um tempo. E como é difícil, porque tinha algumas partes que eu pegava e eu tentava desfazer, mas não tinha como. Eu tinha que largar, deixar um pouco mais de tempo ali, para que eu pudesse pegar de volta e conseguir fazer com que ela voltasse à forma natural e essencial dela, pela qual ela tinha sido criada, que é a argila em si, o barro, para poder criar outra coisa, para poder criar o que de fato eu queria. E eu fiquei pensando que é exatamente esse o nosso processo na mão de Deus, porque Ele nos criou assim, é o que esse princípio da palavra, esse livro de Gênesis, ele nos ensina. Nós somos criados de algo, por algo, para algo, mas em algum momento no caminho a gente se corrompeu. Em algum momento a gente olhou para alguma coisa e a gente assumiu uma forma que não era nossa. E como que a gente volta para isso? É só de novo mergulhando nesse profundo, é só de novo sabendo que a gente vai ficar submerso, sabendo que vai ser ruim, porque leva tempo. É como se tu se sentisse pressionado por algo, porque aquilo te mantém ali embaixo, essa água que parece que te tira até o fôlego, mas que vai dar a oportunidade de ir para um outro processo, que é passar de novo pelas mãos do Senhor, para a gente poder de novo ser moldado e ser feito na forma original que a gente deveria nunca ter perdido. E eu fui, enfim, pensando muito sobre isso, é algo que está muito forte no meu coração. E eu fiquei muito grata porque essa essência que eu fico pensando que a gente vai perdendo muitas vezes, que é limitar como o Senhor fala conosco. Limitar o momento que Deus vai falar ou não. Limitar onde que eu vou estar orando, onde que eu vou estar me consagrando. E a gente aprende que é em todo tempo. Adão foi criado para isso. Eva foi criada para isso. Nós fomos criados para isso. Mas a gente se distrai. A gente acaba olhando para o que não tem que olhar, a gente acaba assumindo formas que não tem que assumir, porque a gente ainda não tem essa identidade bem formada no Senhor, e isso foi me constrangendo muito. Brincando com aquilo, observando como as crianças faziam aquilo, aquela argila, como tinham partes nela que eram diferentes umas das outras, e o processo de cada uma, e eu fui vendo isso muito claramente como esse corpo de Cristo, né? Essa essência que a gente é na mão de Deus. Então, é uma palavra assim que mexe muito comigo no sentido de olhar para o conceito dessa argila e saber que não é qualquer coisa que cria ela, olhar para o conceito dessa mudança e dessa forma que a gente precisa assumir e pensar nesse processo nosso de desenvolvimento como filhos, né? Como pessoas que têm essa identidade formada em Cristo, mas que a gente esquece disso em alguns momentos. E era isso que eu queria, que a gente dá essa largada, dá esse início. Já tem gente aqui querendo se jogar no microfone. Tu quer dar o sem fio para ele? Posso te dar o sem fio, Sam? Então, para a gente já começar a conversar e discutir essa palavra aí. Obrigado, Mari. Muito interessante, né? A gente estava conversando antes ali, né? Tu estava trazendo a palavra antes do culto ali, né? Pra gente colocando no óleo, e eu não tinha me dado conta do quanto essa palavra, eu consigo me identificar com essa palavra, porque
tu trouxe a questão do quão minucioso é o grão da argila, né? Que ela é um grão micométrico, porque ele é muito mais fino do que um grão de areia. Por isso que ele consegue se juntar com a água, ele torna aquela pasta ali, né? Tu consegue moldar ela. E agora tu falando aí que eu me dei conta, me lembrei, a época que eu fiz um pouco de faculdade de engenharia civil, a gente teve uma cadeira na faculdade que estudava os solos, né? Tu tinha, para te construir num lugar, tu precisa conhecer como é que é o solo daquele lugar, para saber o quanto que tu precisa compactar aquele solo para te construir em cima. E o processo para te conseguir conhecer aquele solo era muito interessante, porque tu pegava uma análise, tu pegava um pouco daquele solo, né, daquele lugar, aí tu levava ele para um laboratório, no laboratório tu tinha que secar aquele solo que estava úmido, tinha que esperar ele secar, depois que secava ele ficava embolotado a terra, aí tu tinha que esmagar a terra para ela soltar, e aí que começava o processo interessante, porque para te descobrir quão bom é aquele solo, qual a capacidade daquele solo, tu precisava da argila dele. Tu precisava do grão mais fino dele. Então ele começava um processo de passar na peneira. A gente passava na peneira, tinham mais de 10 peneiras que a gente passava, começava desde a mais grossa, e ali iam ficando resíduos. Ficava pedra, ficava pedaço de galho, ia ficando uma terra mais grossa, e ainda ia reduzindo, e aquilo que era um montante de terra ficava só um pouquinho lá no final, que era a argila, era o grão mais fininho que a gente conseguia tirar. Aí, a partir daquilo, a gente colocava uma quantidade de água, que tinha uma medida, tu colocava, tu moldava ele de uma forma que tinha que ter uma espessura certa ali, e depois tu colocava aquilo lá no forno. E era um forno específico, porque tu tinha que deixar 2 dias dentro daquele forno, aquele solo, para ver se depois, quando tu tirava, ele não ia rachar, ele não ia estar com algum defeito. Se ele tivesse firme, aí tu podia testar a resistência daquele solo. E aí tu foi trazendo, eu fiquei lembrando, poxa, olha só. Então, para a gente conhecer a nossa essência, para a gente conhecer como está o nosso coração, a gente precisa passar por essa peneira. Para a gente voltar para essa essência, para ser moldados pelo Senhor e ver e ganhar uma resistência, né? Saber qual é a nossa resistência, saber qual é a nossa característica, saber como é o nosso solo, qual a fertilidade do nosso solo, a gente precisa passar por uma peneira. Precisa ser deixado pedras ali, precisam ser deixado galhos, partes ali que não fazem parte, precisa chegar lá no final, lá na essência, naquele grão mais fino, que é onde a gente foi formado. A gente precisa ir para aquele lugar de formação para saber, poxa, eu sou esse solo. Deus me formou esse tipo de solo. Eu sou esse tipo de terra. Deus me formou dessa maneira para eu encontrar minha identidade de Deus, né, e poder ser formado por Ele, ser moldado por Ele, né. Então, eu fiquei lembrando dessa experiência que eu tive também com argila, né, de uma outra maneira. Eu tive que fabricar minha própria argila, né, mas que conecta muito assim com essa palavra, falando de essência, e como essa essência ela está num lugar muito minucioso, né, num lugar que é quase imperceptível, aquele grão é quase imperceptível aos olhos, né, e é nesse lugar que a gente precisa chegar na nossa relação com Deus. Bah, com essa nem tu contava, né, Mari? Esse complemento na tua pregação. Eu também, primeiro eu fiquei pensando, né, essa semana... Também fiquei pensando, quando a gente fala de morte física, a gente fala de que o nosso corpo físico vai acabar, que os nossos ossos vão acabar, e a única coisa que volta, que fica de fato, é essa essência, é a nossa alma, o nosso espírito, né? E em relação à palavra que tu trouxe, esse momento de ser moldado, o que mais me chamou a atenção foi isso. Quando a gente fala de estar submerso, como a música que a gente está falando, esse processo de ficar submerso, ele não é confortável.
porque dá dor, dá pressão na cabeça, dói o ouvido, a gente não enxerga mais direito. Até fazendo uma analogia de quando a gente está submerso na água, da piscina, do mar, isso é desconfortável, a gente perde ali a noção do espaço, começa a ser desconfortável para a gente ser moldado, né? E esse processo de ser peneirado, como o Samuel também conectou, é desconfortável, porque tem partes, tem galhos ali, tem outros resíduos que não fazem parte da gente, mas que estão ali há tanto tempo, que a gente até já moldou um espaço para aquilo, mesmo não sendo nosso. A gente já está adaptado àquilo, a gente já sabe conviver com aquilo, a gente já reconhece aquilo como parte de nós. Mas conforme a gente vai sendo peneirado, a gente vai vendo que não é a nossa essência. E nesse processo de ser moldado, de ficar dias ali para ser moldado, a gente também descobre isso. Que a nossa essência, ela tem que ser uma essência maleável, né? Na mão do Senhor. Tem outra palavra que também a gente já conversou algumas vezes sobre ser moldado nas mãos do oleiro, né? Ter essa flexibilidade, essa maleabilidade, mas que isso envolve sofrer danos, né? Não é romântico. Essa semana mesmo a gente tem falado entre nós, né? Sobre esse momento de pontuação, esse momento de se corrigir, esse momento onde a gente se vê mais uma vez, poxa, eu preciso ir mais fundo para estar mais maleável, para que o Senhor consiga tirar partes de mim que eu não quero mais que estejam aqui, né? Que faz anos que estão aqui comigo, que eu já sei que estão aqui comigo, que eu não quero que sejam mais assim, mas eu preciso estar mais fundo para que isso aconteça, né? Amém. Interessante, né, Mari, porque me remeteu. Porque o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra e também não havia ninguém para cultivar o solo. Mas uma neblina subia da terra e regava toda a superfície do solo. Olha só. E aí, a Mari trouxe o verso 7. E aí, o que aconteceu? No verso 8, né? E o Senhor Deus plantou um jardim do Éden em direção ao Oriente e pôs nele o homem que havia formado. Então, o que acontece? Nós somos moldados e formados por um jardim. Tu foi moldado e formado por um jardim. Tu foi moldado e formado por um propósito, com um objetivo. Não tinha nada antes do homem ser formado. Depois que ele foi formado, ele foi colocado no jardim. Com uma responsabilidade. Com uma direção específica. Com uma vocação. Então eu fiquei pensando muito nisso, Mari. Como a gente precisa atentar para os jardins que o Senhor vai nos colocando, né, como esse que foi formado, com essa essência, né, nos detalhes, cada um com a sua característica, com as suas, né, com a sua forma de falar, mas responsável por um jardim que tem muito tipo de planta, né, várias espécies, animais. E o mais interessante é que depois o Senhor disse assim, ó, não é bom que o homem ande só, né? Então, isso aí traz uma esperança para nós, porque às vezes a gente se encontra muitas vezes sozinho num lugar, né? Pensando de uma forma como só a gente está pensando, mas eu quero te dizer que tu não está sozinho. Tem uma família contigo, tem irmãos contigo, para que tu venha estar sendo inserido responsavelmente nesse jardim. Não é apenas tu que foi formado, tem a mão do Senhor em tudo. Então, era isso que eu queria compartilhar. Amém? Tu falando isso agora fez muito sentido, sabe, na minha mente? Porque fiquei pensando agora nessa questão do barro, né? A gente é formado, a gente foi formado para um objetivo, que é cuidar de todos esses lugares que Deus vai nos colocando. Então, Adão e Eva, ali, eles foram formados para cuidar de um jardim. Então, tem o que forma, o que é formado e o que vai lá e o que cuida. Só que, muitas vezes, a gente quer ser o que forma. Então, a gente quer se formar.
O oleiro, ele sabe muito bem como fazer um vaso, o oleiro, ele sabe a técnica, ele sabe quanto tempo que tem que ficar de molho, quanto tempo que dá para tirar aquela argila, como que faz, quanto tempo tem que ficar no forno. Ele sabe como faz, ele foi feito para isso, né? Que é a figura do Senhor, é Ele que tem que nos moldar para que assim a gente vai e cuide desse jardim, mas nosso papel é ser formado, nosso papel é saber ser formado. Só que a gente quer formar, a gente se formar, então a gente vai lá pegando de qualquer jeito essa nossa estrutura, vai querendo controlar, vai querendo, que é a figura deles quando comem daquele fruto, né? Porque que eles querem? Querem se tornar Deus. Naquele momento ali, eles quiseram ter o conhecimento que Deus tinha, eles quiseram ser oleiro naquele momento. Mas o papel deles era ser aquele barro e ser formado e ser... Por isso que eles perderam a oportunidade de estar naquele jardim ali. Porque eles quiseram estar exercendo uma função que não era deles. Então, quando tu fala isso, fez muito sentido para mim, porque eu comecei a pensar quantas vezes acontece algo, eu me encontro numa situação que eu quero sair do lugar de barro e quero me tornar a minha própria oleira, e aparentemente fica do jeito que eu gosto, né? Do jeito que eu quero, não, é desse jeito que... Mas esse vaso, ele não vai resistir, ele vai quebrar, porque ele não está sendo feito por quem sabe e quem foi feito para fazer esse vaso, né? Então, só um complemento nisso que tu trouxe, pai. Muito, para mim, fica um processo assim, daquilo que Deus vai fazendo na nossa vida, né? Aquilo que Deus já fez e daquilo que ainda Deus vai fazer com a gente, né? Porque tu trazendo essa palavra para mim, parece que no primeiro momento o que Deus mostra é que a gente tem uma essência e que a gente se afastou dela. Então, que a gente vem, né? Diz que Deus formou o homem do pó da terra e soprou o fôlego. Então, tem uma formação, tem um formato que Deus ele pensou para cada um de nós. E o segundo momento é que a gente se afasta disso, né? E agora tem um momento que Deus mostra pra gente isso. Porque até então isso para nós era normal, Mari. Para nós a gente tinha mesmo a nossa identidade, tinha as nossas características. Só que quando Deus nos desperta, hoje de manhã a gente falava um pouco sobre isso na reunião dos homens também, tem um momento que Deus nos desperta, Deus acorda a gente desse sono e mostra o quanto a gente se afastou da essência do formato que Deus, porque a gente foi tomando a forma desse mundo, como diz lá em Romanos 12, né? E isso para nós é desesperador. A gente fica desesperado com isso, porque a gente tinha uma imagem de nós muito boa, né? E a gente vê, meu Deus, eu me afastei muito dessa essência, e agora o que vai acontecer? E aí que vem aquela palavra ali de Jeremias 18, eu estava lembrando, né? Que Jeremias, ele desce para a casa do oleiro, Deus manda, né, ele ir para a casa do oleiro, para ele ouvir aquilo que Deus tinha para falar com ele, né? Como Deus te fez ouvir nessa experiência com argila, né? E diz que o profeta vai ali e diz que o oleiro está moldando um vaso e esse vaso se quebra na mão dele. E ele volta a fazer o vaso de novo, da forma que ele bem entender. E aí diz que Deus fala com ele, olha, será que eu não posso fazer isso com a casa de Israel? Será que eu não posso fazer desse vaso que se quebrou um vaso novo? E lá em Romanos 12 diz que a gente tem que se deixar ser transformado por Deus. Então parece que agora, nesse processo que a gente começa a ver que a gente se afastou dessa essência, agora a gente precisa se deixar ser transformado por Deus. A gente tem que deixar esse vaso se quebrar, porque às vezes a gente não quer deixar, né? A gente quer fugir da mão do oleiro, não. A gente está na mão do oleiro, a gente está nas mãos do Senhor. Esse vaso ele tem que se quebrar, porque esse barro ele está com algumas impurezas e ele tem que voltar para a forma que Deus pensou de nós, na nossa essência. Porque a gente foi tomando a forma desse mundo, a gente foi montando personagens da gente, a gente foi vestindo capas que não eram nossas, a gente foi botando máscaras que não eram a gente, e agora isso Deus vai desconstruindo, né? A gente vai passando por esse processo e às vezes se quebra 1, 2, 3, quantas vezes Deus precisar quebrar esse vaso para construir
da forma que Ele quer, assim que Ele faz com a gente, né, Mari? Então, a gente crê nesse processo de formação de Deus, de novo, né, de nos trazer de volta para a essência, né, da nossa identidade. E é isso que dá que na verdade renova a esperança assim no nosso coração, porque a expressão hoje do exemplo da argila é que ela pode até ter sido feita, ter sido formada e tá ali há um tempo naquela forma, mas se a gente pegar ela, mesmo quebrada, mesmo naquela forma específica, pegar ela de novo e colocá-la na água, a gente vai conseguir moldar de novo. A gente vai conseguir de novo fazer, daqui a pouco desmanchar, fazer uma bola e fazer outra coisa totalmente diferente. Por isso tem esperança para nós. Essa palavra gera muita esperança no meu coração. Olha, a gente é assim, a gente vai sendo moldado, porque não é só uma mão que passa por nós, são muitas. A gente vai passando, eu passo pela mão da Alicia, eu passo daqui a pouco pela mão da Bianca, e são formas que vão sendo feitas em nós que talvez não sejam as que o Senhor preparou. Por isso que a gente tem que voltar para quem tem o conhecimento pleno sobre nós mesmos, para que a gente possa saber que tem arestas que precisam ser mudadas, né, de novo. Obrigado. Muito bom, Mário. Eu estava pensando nisso um pouco parecido com o que o Edu falou, porque Deus tem uma forma para nós, né? Quando ele nos cria, diz que Ele já pensou para nós, né? Antes da gente estar no ventre da nossa mãe, Deus já tem algo que Ele sonhou para a nossa vida, que Ele pensou para nós, e tem um propósito estabelecido. Mas, conforme a gente nasce ali, né, do ventre da nossa mãe, e a gente começa a ser criado já, eu imagino que mesmo antes da gente ter uma consciência, mesmo os nossos pais já começam a idealizar algo para nós. Já começam a imaginar uma forma para nós, né? Então, tu vê ali alguém, no caso assim do esporte, vê o guri ali, tu larga uma bola, ele chuta bem, ele já começa a sonhar contigo, já começa a gerar uma forma. Vê alguém ali tocando um instrumento ali pequenininho, tu fala, esse aí vai ser músico. Então, parece que tem algo assim que é idealizado por nós, olhando muito para o aparente. Mas Deus não, né? Ele trabalha conosco na essência. Então, isso que tu traz, o que o Samuel foi explicando ali, foi muito interessante, né? Porque a gente tem que se voltar para a essência, e agora com muita humildade, que é o que o Edu falou, que é muito difícil, né? Porque chega uma hora que Deus ele nos encontra, e a gente se olha no espelho, as pessoas trazem para nós e tu vê a verdade. Tu vê que a forma que tu tá é muito longe daquilo que Deus sonhou para ti. Então, a partir desse momento, tem que ter humildade, né? Que essa era a dificuldade que a gente falava hoje na reunião dos homens. Como a gente tem dificuldade em reconhecer as nossas fraquezas, as nossas dificuldades, que os nossos princípios e muitas vezes nossos valores estão muito longe daquilo que Deus idealizou para nós. Mas também a esperança, porque a gente começa a ver aqui que tem pessoas dispostas a nos ajudar a encontrar essa forma. Eu tenho muita esperança assim através da vida de vocês, né? Porque vocês me ajudam a encontrar minha forma. E é o que eu quero, por isso que é uma noite de esperança, né? Que a gente possa cada vez mais buscar essa humildade, saber que a forma que a gente está hoje realmente não é que Deus idealizou, mas que há esperança, porque os nossos irmãos, Deus vai colocar muitas pessoas para que a gente possa encontrar isso. Amém. Amém, Bianca. Graças a Deus. Troco? Para nós, né? Tem uma esperança de renovo, de uma nova forma na essência que Deus quer nos levar. Eu queria que tu ficasse com isso no teu coração, é isso que fica no meu, assim. Saber que, por mais que a gente tenha tomado formas que não são nossas, a gente volta para a mão desse oleiro e tem esperança para nós. Fica com isso no teu coração nessa noite. Amém? Amém. Amém, Mari.
Aline, eu queria que tu colocasse a letra desse louvor que a Mari falou. E que a gente pudesse prestar atenção no que significa ir mais profundo, né? E a gente usou muitos exemplos práticos hoje. E é muito bom quando acontece isso, porque parece que traz mais clareza até para a palavra de Deus. E uma das situações, quando a gente fala em mar e profundidade e oceano, a gente tem uma experiência também da praia, eu e as gurias, em que o pastor criou uma brincadeira para nós e a gente mergulhava, não tinha muito profundo, lá em Florianópolis, e quando a gente mergulhava, a ideia era chegar até o fundo, pegar a areia e subir. E cada vez que tu ia mais profundo, parecia que a tua cabeça ela não ia aguentar. Era uma coisa assim, que não tinha explicação. Mas aquilo não nos matava. Então, quanto mais profundo a gente for, a sensação é de morte. É uma sensação assim, ó, que parece que a tua cabeça ela vai explodir. Parece que tudo em ti não vai aguentar até tu chegar no profundo. Mas isso não vai te matar. Então continua no profundo onde Deus quer te levar. Mergulha nesse mar, mergulha nesse oceano de amor que o Senhor tem para ti. Perto de naufragar estou, olho pro lado e nada vejo. Eu sei que aqui está e mesmo assim não reconheço. Eu acalmo a tempestade, eu acalmo o teu coração, eu acalmo a tempestade do teu coração. Oh, perto de naufragar. Perto de naufragar estou, olho pro lado e nada vejo. Eu sei que aqui está e mesmo assim não reconheço. E Ele acalma, eu acalmo a tempestade do teu coração. Eu acalmo a tempestade do teu coração. No oceano em minha volta de amor, de amor, de amor, que me leva além da minha dor, da minha dor, da minha dor. E o oceano em minha volta de amor, de amor, de amor. Oh, e que me leva além da minha dor, da minha dor, da
Tem um oceano para te resgatar nessa noite. Oh, mergulha profundo que nos leva além da minha dor, da minha dor, da minha dor. E as ondas não vão me parar, me parar, me parar. No oceano de amor vou entrar, eu vou entrar, eu vou entrar. Finaliza o culto. Termina o culto orando com alguém. Orando com esse oceano de amor. Porque muitas vezes, quando alguém nos traz alguma coisa, quando alguém nos mostra que a gente poderia estar muito melhor no nosso processo, que a gente poderia estar em outro nível já de desenvolvimento, isso dói. São dores que fazem parte desse processo, é a angústia de uma formação. Mas o que o Senhor nos trouxe hoje de ensino é que nós estamos sendo formados. Nós estamos sendo formados a cada dia e que nós precisamos sim desse oceano. E por mais que a sensação ela seja de morte, por mais que a sensação ela seja de uma perda e de um fracasso, continua mergulhando, mergulha e olha além da tua dor. Tem um oceano que te envolve, um oceano de amor, um oceano de graça, um oceano que te envolve além da tua dor. De amor, que me leva além da minha dor, da minha dor, da minha dor. As ondas não vão me parar, me parar, me parar. Do oceano de amor vou entrar, eu vou entrar, eu vou entrar. Oh, graças a Deus. Graças a Deus te despede de alguém com essa convicção de que nós estamos mergulhando mais profundo num oceano de amor. E até amanhã. Amanhã a gente tem ceia. Amanhã às 9 da manhã a gente se reúne aqui. Depois tem o nosso almoço. E também às 19 horas, tu que está em casa, prepara o teu suco, prepara o teu pão e ceia conosco. Amanhã, em nome de Jesus. Amém.